Welcome once again to the Samsung Diamond League. Welcome to Lausanne, a city with a magnificent setting on the shores of Lake Geneva, just 62 kilometers from Geneva itself. It's the fourth largest city in Switzerland. Well, there's lots of sporting endeavor here. There's also an abundance of award-winning restaurants. It's also the headquarters of the International Olympic Committee and home of the Olympic Museum. Lausanne, always famous. Olá, audiência Band Esportes, muito boa tarde. Estamos em Lausanne, na Suíça. 21 graus a temperatura, 46% umidade relativa do ar, 2 metros por segundo. O vento, e tá ventando, hein? Em termos de homologação da IAAF, pode ser um problema nesta que é a 7ª etapa da Liga Diamante. Estamos juntos na Diamond League 2011. Chegamos à metade do calendário nesse mês com 4 etapas. Impressionante, né? Mês de junho nós tivemos 4 etapas da Diamond League em Eugene e Nova York, nos Estados Unidos, em Oslo, na Noruega, e agora em Lausanne, que, como você viu no vídeo de abertura, é a sede do Comitê Olímpico Internacional e onde está também o Museu Olímpico. Muito bem, no programa de hoje você vai acompanhar junto com a gente provas interessantes, provas importantes, como por exemplo a prova dos 800 metros para homens, 100 metros com barreiras para mulheres, 400 prova feminina, 100 metros prova masculina. Infelizmente não teremos o Usain Bolt, mas haverá um duelo muito interessante entre o jamaicano Asafa Powell e Christophe Lemaitre, o francês, o branco, que conseguiu o primeiro branco a correr abaixo dos 10 segundos. Teremos também o super-homem Félix Sanches, a prova dos 400 metros com barreira. Temos o nosso Fábio Gomes, exatamente no salto com vara, a prova que já começou. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado. O Fábio Gomes está disputando também aí na Liga Diamante. E a gente vai abrir o nosso programa de hoje com a prova dos 400 metros para homens. Nesse instante, os atletas estão sendo chamados, estão sendo apresentados, convocados aí. A gente já vai mostrar essa primeira prova do dia da Liga Diamante em Lausanne, na Suíça. O Cleberson Yamada está aqui comigo mais uma vez, nosso comentarista que conhece tudo de atletismo e sempre valoriza demais esse esporte aqui apaixonante. Tudo bem, Cleberson? Boa tarde. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos os telespectadores do Band Esporte. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Iniciando agora de vez a temporada europeia, né? A temporada que agora todos os meetings vão ser na Europa. E a temporada começa exatamente aí em Lausanne, porque esse meeting define muita coisa. É onde começa mesmo a corrida para o Mundial, né? Essa prova aí que vai acontecer agora, Cacá, o 400 metros rasos, vai estar muito interessante porque tem a presença do Jermaine Gonzalez e do Henry, que é de Ilhas Virgens. O Jermaine Gonzalez é jamaicano. Além disso, a grande expectativa é que o primeiro europeu corra abaixo de 45 esse ano. E eles estão depositando as fichas todas aí no Kevin Borlée, da Bélgica. Vamos ver o que pode acontecer, né? Muito bem. Vamos acompanhar e torcer o Kevin Borlée. O belga está na raia de número 7. Toda a expectativa para o início do programa de hoje. Vamos juntos aí, mostrando para você a largada que já foi queimada. Largada que já foi queimada. Por causa do vento que a gente viu na abertura, 2 metros por segundo. Isso pode atrapalhar alguma coisa. Homologação da Federação Internacional de Atletismo pode pôr em risco alguma prova, Cleberson? Realmente, o vento até 2 metros por segundo é aceitável. Agora tem que ver se ele está a favor ou contra, né? Isso pode atrapalhar os resultados. No último meeting que a gente fez aqui, o Cacá não estava com a gente aqui, mas eu participei da transmissão. Eu estava assim, espiritualmente. Espiritualmente estava, eu sei. O vento estava muito ruim, foi no estádio de Eugene, lá nos Estados Unidos, ou foi em Nova York, né? E o curioso é que a seletiva americana foi em Eugene também, e os resultados foram muito bons semana passada. Tanto a seletiva americana para o Mundial quanto a seletiva jamaicana aconteceram no último fim de semana, com resultados expressivos na mesma pista. Quer dizer, o problema não era a mesma pista, era o tempo, né? Vamos ver hoje se o clima ajuda um pouquinho, né? A gente percebeu que na arquibancada o vento estava batendo com mais força, agora vamos ver aí na pista o que pode acontecer, né? Torcer para que o vento não seja um fator determinante para
para piorar os resultados, e sim para ajudar. Principalmente nas provas que são só de reta, né, os 100 com barreiras, os 110, os 100 metros rasos, né? O vento é um fator que influencia muito, né? A gente pode ver, inclusive, pelas bandeiras dos países colocadas exatamente ali na curva, sobre as arquibancadas. Vamos então para a largada. A primeira foi falsa, teve queimas de largada. Como já disse o Kleberson, de olho na raia de número 7 com Kevin Burley, da Bélgica. William Colasso, raia 1, Nery Grines na 2, Jordan Boise na 3, Tamarin Henry na 4, Demetrius Pinder na 5, Germaine Gonçalves na 6, Kevin Burley na 7, David Gillick na raia de número 8. Volta completa pela pista. Vamos acompanhando, você tem aí no detalhe a passagem dos competidores saindo da curva, entrando na reta. E aqui nas raias externas você vai vendo o Kevin Burley e o David Gillick. Os dois juntos saindo da curva. Vão passar ali para a entrada. Aí sim todos ficam praticamente juntos, porque agora o bicho vai pegar. No meio ali Demetrius Pinder, tentando uma boa prova, Tamarin Henry também. No momento da passagem, Germaine Gonçalves. Germaine Gonçalves, 45,28, vence a prova. Vence a prova o Gonçalves, portanto, com trancinhas e tererês no cabelo. E vence aí com um pouco mais de 45. Você falou que havia expectativa para se baixar de 45, mas o jamaicano, e que não é europeu, né? Porque a expectativa é que um europeu baixasse essa marca. Não tivemos nem europeu, nem coisa nenhuma. Quer dizer, foi 45, um jamaicano. não foi uma marca tão expressiva. O Germaine Gonçalves, que já tinha ficado em segundo em Nova York, foi segundo colocado em Nova York, agora venceu essa etapa. Está muito bem na corrida pelo diamante, vai para 6 pontos e alcançou Jeremy Warner na liderança da corrida pelo diamante. A expectativa era grande porque esse ano nenhum europeu correu abaixo de 45 e todo mundo está apostando as fichas no Burley, né, que foi muito bem no Campeonato Europeu do ano passado, mas que realmente não fez uma grande prova hoje, né? Surpresa aí foi o da atleta da raia 4, o Henry, da Ilhas Virgens, né, que eu havia mencionado, já correu esse ano abaixo de 45 segundos e fez uma boa prova também, mas ninguém conseguiu superar os 45 aí, não é um resultado tão expressivo, né? Pessoal, agora para o início da temporada europeia, todo mundo já está esperando várias provas aí com liderança de ranking mundial sendo quebrada hoje aqui em Lausanne, né? Tá todo mundo de olho nesse meet, que é o Diamond League, é o mais importante acontecendo na Europa hoje. Sem dúvida nenhuma. Realmente é uma prova, é um campeonato muito importante. A prova dos 400 metros, né, que já teve aí como grandes atletas Michael Johnson, o Alberto Juan Torena, cubano Alberto Juan Torena, o primeiro a vencer duas provas muito diferentes, né, em Montreal 76, ele venceu os 400 e os 800 metros. Muito bem, olha só, a prova do salto com vara, hein, que tem um brasileiro, o Renaud Lavillenie. Ele é o francês que vai liderando a prova. Lavillenie, ele vai liderando a prova. Vamos ver o nosso Fábio por onde se encontra, né? E vamos ficar de olho no Maltimore, que é o alemão. Maltimore é o alemão. O Fábio Gomes da Silva, ele queimou, né, os dois primeiros saltos dos 5,43, aí ele foi tentar 5,53, queimou também, foi desclassificado. Então o Fábio Gomes termina em penúltimo. Termina em penúltimo o Fábio Gomes da Silva. Então estou com o resultado aqui na minha tela, Cacau. O Fábio... ele passou 5,43? Não passou, né? Não, ele passou. Ele tentou 5,43 duas vezes, aí foi para 5,53 já chutando o balde, né? Já tinha que arriscar mais, porque alguns atletas já haviam passado essa etapa da prova. Chutou o balde e ficou na marca dos 5,53. Infelizmente não deu para o nosso Fábio Gomes da Silva. Aparentemente as condições não eram tão boas. Muita gente não passou do primeiro salto, né? 3, 4 atletas não passaram do primeiro salto, né? Pois é. O Fábio, que é treinado também pelo Elson Miranda,
tem um recorde pan-americano dos Jogos Pan-Americanos de 2007, fez a marca de 5,77, quer dizer, bem além dessa marca que a gente falou há pouco. E começou junto com a Fabiana Müller em Campinas. O Fábio, que esse ano, agora em março desse ano, bateu o recorde de novo. Ele fez 5,80, estava liderando o ranking mundial com essa marca. E agora só tem 2 atletas que ultrapassaram, que é exatamente o Lavillenie, que a gente viu agora há pouco, e o alemão, o Maud Moore, que estão 2 centímetros à frente do Fábio, né, no ranking mundial. Realmente, a nossa expectativa, eu conversei com o Fábio antes da viagem aí, e a expectativa de todo mundo era que ele pudesse fazer um grande salto agora competindo com os atletas de ponta, né? Mas infelizmente não saiu dessa vez. Vamos ver na próxima etapa. Eu acredito que ele vai pegar mais etapas da Diamond League por ser o terceiro do ranking mundial. Então, nas próximas etapas ele pode aí surpreender e fazer grandes marcas. É que às vezes não encaixa como esperado, né? Você acorda com o pé esquerdo, ou você pode estar indisposto, ou enfim. A gente pode afirmar aí com certa percentagem alta de certeza que as condições da prova não eram tão boas. 4 atletas zeraram, né? E o Fábio foi um deles, né? A gente viu o Lavillenie que parecia se despedindo já ali da prova, né? Ele deu tchau porque ele não conseguiu passar a terceira tentativa numa certa altura, então o nível não está tão alto. Vamos ver aí se alguém chega perto dos 5,80 pelo menos hoje, né? Pois é. E são provas que começam antes do horário do programa, por isso que você pode até estranhar. E agora vamos para a prova dos 3.000 metros com obstáculos para mulheres. São 35 obstáculos, 28 barreiras secas. E nós temos aí 7 fossos, né? O rios, onde as atletas são obrigadas a atravessarem a água, isso no 4º salto. Essa prova que a primeira passagem pela linha de chegada não tem obstáculos. A partir do momento que elas cruzam a linha de chegada a primeira vez, é que entram os obstáculos, porque elas são obrigadas a ter 28 passagens pelos obstáculos secos e mais 7 passagens pelo fosso, né? Essa prova em especial, a gente está com a presença aí da Milka Chemos. Milka Chemos que lidera a corrida pelo diamante. Ela simplesmente, Kaká, venceu em Doha, venceu em Roma e venceu em Nova York, as 3 primeiras etapas. Está com 12 pontos na corrida, muito à frente da segunda, que é a Sofia Assefa, né? E a Sofia Assefa está aí nessa prova também. Ela que tem 9,15 nessa temporada contra 9,12 da Milka Chemos. Acho que a briga vai estar muito entre essas duas, e além delas, quem pode ameaçar é a Mercy Wanjiku do Quênia. São 7 voltas e meia pela pista, né? Como já disse o Cleverson, depois que elas passam a primeira vez, elas vão ter sempre um fosso, esse que você está vendo, para molhar os pezinhos. Exatamente. Claro que as sapatilhas são preparadas para isso, né, Cleverson? Senão seria um horror. Imagina um atleta terminar com bolhas nos pés se o calçado fosse totalmente fechado. Quer dizer, você tem uma facilidade para o escoamento da água. Já que a prova é longa, eles vão mostrar algumas coisas que aconteceram aí nas provas de campo. Essa Nadine Miller foi terceira colocada hoje aí no disco. Estava na terceira colocação até esse lançamento, né? Que foi de 63,58. Foi o melhor lançamento dela. Estão mostrando os melhores lançamentos, né? Sem dúvida. Aretha Turman, dos Estados Unidos. Até então ela não tinha qualificação, porque foi o primeiro lançamento e aparentemente foi o melhor dela. As coisas devem ter dado tudo errado depois disso para ela, né? Vamos ver, atenção, lá no swing. Veja que ela fica dentro da gaiola. A primeira colocada naquele momento estava com uma marca um pouquinho acima de 60. E ela fez 63,85. Ganhou por alguns centímetros apenas da Nadine Miller. E até pelo horário que as provas começaram, né, cerca de 2 horas antes do evento oficial, que é transmitido pela TV, você pode reparar que o estádio ainda está bem vazio, né? Exatamente. O estádio ainda está bem vazio, os torcedores estão chegando. Olha lá. Porque realmente, se você pegar pelo programa aqui, as provas começaram, deixa eu ver aqui, vamos lá. Cerca de uma para 2 horas antes do... 2 horas e meia antes do evento principal. 2 horas e meia antes do evento principal. Eles têm algumas eliminatórias que eles colocam nesse período e algumas provas de infantis, juvenis, né?
que é mais para participativa aí de eventos locais, né? De atletas suíços apenas, né? E guardam a cereja do bolo para o horário transmitido pela TV. E hoje a cereja do bolo continua sendo a prova dos 100 metros rasos, prova masculina. Como eu disse na abertura aqui, Cleberson, sem a participação do Bolt, que já disse que vai disputar a prova do próximo dia 22. No próximo dia 22, ele volta a disputar a Diamond League. Então já tem presença garantida no evento que vai acontecer na etapa, né, do dia 22 de julho no Stade Louis II, né, Luís II, em Mônaco. Então já garantiu presença em Mônaco. Se o Bolt tivesse aí, certamente seria a prova para fechar o programa. Como ele não vai estar, nós teremos uma prova longa aqui de 5.000 metros no encerramento do programa de hoje. Você viu ali que a Barrios, a cubana, fez o melhor resultado nela nessa temporada, Kaká. E ainda de quebra ganhou essa etapa da Diamond League, pulando para a segunda colocação no geral, perdendo apenas para a croata Sandra Perkovic, que agora está com 8 pontos, e a Barrios foi para 6 pontos, né? Essa prova, Kaká, do 3.000 com obstáculo, interessante, sempre tem um coelho, né? E tem uma historinha interessante para contar sobre coelho, porque um telespectador mandou um e-mail falando sobre um fato que eu citei na última etapa, que era exatamente do Elias Bastos, um atleta brasileiro de muito destaque, que disputa as provas de maratona e que realmente em Cleveland, em 99, ele foi convidado para ser coelho da prova. E acabou passando muito forte a primeira metade, no tempo que era determinado, só que estava longe do segundo pelotão. E ele resolveu terminar a prova e ficou em 4º lugar. E aí eu conversando com o Elias essa semana, ele me contou uma história mais interessante ainda, que eu não sabia. Que um outro atleta brasileiro, em 1994, ele nunca havia vencido uma maratona na vida. Ele foi convidado, eu sei quem é, pela organização de uma maratona na França. Eu sei quem é. Em Reims. Vanderlei Cordeiro de Lima. Exatamente. E ele foi como coelho da prova e acabou vencendo. Foi a primeira maratona que ele venceu na vida, Kaká. Foi sim. Vanderlei Cordeiro. Eu falei assim, vou lá para ganhar um troquinho como coelho. Ah, mas já que o vento tá favorável, já que tá bom, deixa eu seguir em frente. E ganhou a prova. Exatamente. Foi a primeira vez que o Vanderlei venceu uma maratona. E ali começou a história dele para a medalha olímpica, né? Dentro da maratona. Isso foi em 94. 1994, em outubro. Pois é, 10 anos depois ele se consagraria nos Jogos Olímpicos de Atenas. Não foi campeão olímpico, foi bronze, mas ganhou aquela medalha de honra ao mérito. Mas pra gente tem valor, né, cara? O Comitê Olímpico teve que entregar para ele. Eu estava presente, eu transmiti aquela prova, aliás, com exclusividade, porque a outra emissora concorrente não transmitiu. E ficou exatamente um problema, uma lacuna, porque era exatamente a hora do encerramento dos Jogos. Era a última prova para encerrar os Jogos, para a cerimônia do encerramento. Aí criou-se um suspense com o Comitê Olímpico Brasileiro dizendo que eles iriam entrar com uma ação no Comitê Olímpico Internacional para suspensão do anúncio, né, da medalha. Na prova que foi vencida pelo italiano Stefano Baldini. E aí depois houve por bem, e acho que houve um acordo de bastidores para que o Vanderlei ganhasse a medalha de bronze, mas tivesse como honra ao mérito a medalha Pierre de Coubertin, que é a medalha máxima para o verdadeiro herói olímpico, que ele acabou ganhando. Então ficou elas por elas e tudo bem, vamos em frente. Prova dos 3 com obstáculos que você está acompanhando nesse instante, ao vivo. Nesse finalzinho de tarde em Lausanne. Aliás, finalzinho de tarde coisa nenhuma, porque lá já é de noite. Lá são 8 horas e 20 minutos. Eu acho que eles já estão vivendo o horário de verão deles, né? A Europa vive um momento de verão, tá todo mundo aí de manga de camisa. Então lá são 8 horas e 20 minutos. Ou se é horário de verão, 7 horas e 20 minutos. Vamos chegando nos momentos finais da prova, né, Cleberson? Agora vai entrar na última volta aí e o pelotão tá ali disputado, né? Tá a Adamo, a Cefa, a Njoroge e a Kemos.
a gente percebe que as atletas que se posicionaram atrás, que foi a Azefa, tocou o sininho, vamos para a última. e a Adamo, elas estão mais tranquilas na prova. Agora vamos ver o que acontece nessa última volta, né, Cacá? Tocou o sininho, vamos para a última. Você de olhos bem abertos acompanhando a 7ª etapa da Diamond League 2011. Chegamos à metade do calendário e agora a última volta da segunda prova no programa de TV do dia. A Milka Chiem se posicionou na frente o tempo todo a partir do momento que a Coelha saiu. E ela é favoritíssima, venceu as primeiras 3 etapas, né? E não quer entregar não, hein? Pelo jeito vai ser a única até agora a vencer 4 etapas, vamos ver. 3.000 com obstáculos. Vamos acompanhar a chegada da prova, vai ser forte depois da curva. Última curva. Passando aí exatamente pelo fosso. Tem uma atleta da Tunísia ali se posicionando muito bem também agora na reta final. A Zefa vindo por fora. Aí vamos ver, nesse pelotão são 3 negras e uma atleta branca que vai tentar dar o sprint agora. Para tentar uma medalhinha. Vamos acompanhar o momento da chegada. Chegada forte com 9:19:87. 9:19:87. Vamos conferir a vencedora. A vencedora realmente foi a Milka Chiem, a queniana. Deixando a Zefa só em terceiro lugar. Se não me engano, a segunda foi a Adamo, que é etíope e que tinha 9:20 esse ano, né? Chegou um pouquinho acima ainda do melhor resultado dela. A marca também não foi expressiva, viu, Cacá? 9:20. Para início de temporada europeia é interessante porque a disputa foi boa, né? 9:19:87 é o recorde do meeting, apesar de não estar longe da liderança do ranking mundial, que é dela mesmo, da Milka Chiem. Ainda conseguiu bater o recorde do meeting, que para ela, pessoalmente, é bastante interessante, né? Sem dúvida. E essa prova, né, Cleberson, que consagrou o nosso Adalto Domingues, que foi campeão pan-americano, bicampeão pan-americano, inclusive, em Indianápolis e também em Havana, em 91. O Adalto, depois que se transformou num brilhante treinador, ele que, dentre outros, treina o nosso Marilson. Isso aí agora, com a 4ª etapa do 3.000 com obstáculo tendo acontecido e a Milka Chiem tendo vencido as 4, fica difícil alguém agora querer concorrer ao diamante, né? Favoritíssima. Ainda faltam 3 etapas a serem disputadas e quem quiser levar esse diamante aí vai ter que ganhar as 3, porque a última é dobrada a pontuação, para fazer os 16 pontos que ela já tem, né? Deixa eu aproveitar para recomendar 2 revistas aqui para o amante do atletismo, que estão nas bancas. Uma é a revista O2. E a matéria de capa, que é uma discussão, uma longa discussão que a gente não vai travar aqui, senão a gente vai empacar o programa, é a seguinte, Cleberson. Homens brancos não sabem correr. E aí a revista faz um levantamento muito criterioso do fato dos negros estarem vencendo tudo. Provas curtas, provas longas e os brancos com raras exceções. O Marilson é uma das raras exceções, principalmente de prova longa, né, como fundista, por ser um atleta branco. E a outra revista é a Go Outside, que coloca na capa nada mais, nada menos do que o Usain Bolt. Velocidade máxima. Entrevista exclusiva com o homem mais rápido do mundo. Parabéns ao pessoal das 2 revistas, destacando o atletismo em primeiríssima qualidade, né? Isso é muito bom. Quanto mais revistas e publicações tivermos, né, Cleberson, a gente vai promover ainda mais. Tem crescido muito isso aqui no Brasil, né? E as revistas cada vez com mais qualidade, né? Com informações mais precisas e mais relevantes, assim, que o público tem mais interesse realmente, porque o atletismo tem se popularizado, né? A russa no último salto levou a 2ª colocação com 6,76. E aí tá a favorita, né, Cacá? Brittany Reese, americana. Saltos horizontais, né, no caso aqui no salto em distância. Ela que na seletiva americana saltou 7,04, Cacá. Passou dos 7 metros. E aqui chegou bem perto, hein? Algumas provas que começaram um pouco antes. E por isso a gente vai mostrando em detalhes para você. Olha só como ela fica a 2 dedos da tábua. E como ela fica a 2 dedos da tábua, ela perde
a chance de melhorar um pouquinho a marca, né? Não foi das piores, mas poderia ter sido ainda melhor. 6,85, venceu a prova com essa marca, 6,85. A russa aí fez o melhor resultado dela na temporada com 6,76. E uma britânica ficou com bronze, com 6,66. Muito bem, a pista nesse instante está sendo preparada. Estamos rigorosamente dentro do horário. Bacana da Diamond League é isso, né? Com raras exceções de atraso, em geral as provas acontecem sempre nos horários determinados. Até porque você tem que preparar a pista e colocar as barreiras. Então as barreiras são montadas ali, né, na prova do 110. 110 é uma prova masculina, 100 é uma prova feminina. São 10 barreiras em forma de L, medindo um pouco menos de 92 centímetros, 91,4. E nesse instante os atletas vão ser chamados para que nós tenhamos então a prova que terá o recordista mundial na raia 4, Dairon Robles, cubano Dairon Robles, recordista mundial, recorde batido em junho de 2008, 12,87. 12,87. E o recorde do meeting é do Liu Xiang, aquele chinês, 12,88, 1 centímetro apenas. 1 centésimo, né, Cacá? Essa marca, nesse dia em Lausanne, que o Liu Xiang bateu o recorde mundial, 12,88, né? E aí, tempos após, veio o Dairon Robles, que quebrou essa marca com 12,87, né? Agora, para quebrar o recorde do meeting, ele vai ter que, no mínimo, igualar o recorde mundial que é dele, né? Pois é, pois é. E o Liu Xiang, que é recordista olímpico, vencedor dos Jogos Olímpicos de Atenas, recorde mundial de 12,91 na época, né? Veja como foram diminuídas as marcas de 12,91 para 12,87, que é a marca do Dairon Robles, conquistado em 2008. E em Pequim criou-se uma expectativa muito grande, né, para que o grande herói chinês pudesse participar, o Liu Xiang. E aí a gente viu no Estádio Olímpico lotado, exatamente pela manhã, quando eles estavam disputando as classificatórias. O Liu Xiang se preparou para o tiro, se arrumou, ajeitou, o Estádio Olímpico parou de respirar. Foi uma coisa impressionante, Cleberson. Há muito tempo eu não via algo parecido. As pessoas pararam de respirar. Apareceu a imagem do Liu Xiang no telão. Ele foi aplaudidíssimo. Ninguém desgrudava o olho. Aí o que aconteceu? Levanta o braço. Deu uma de Capitão Nascimento. Pediu para sair. Levantou. Saiu pela porta dos fundos. O que foi uma das grandes tragédias chinesas da Olimpíada de Pequim. E não disputou a final. Ele sentiu uma antiga contusão e não disputou a final. Foi um dos momentos mais tristes da Olimpíada. Foi todo o público do estádio, ficou... Só comparável ao da Fabiana Murer, né? William Sharma na raia de número 1 da Grã-Bretanha. Darfield Jarian da França, raia 2. Dwight Thomas, jamaicano, raia 3. Cheio de birra também, bem ao estilo Usain Bolt. Dairon Robles. Aí vem o cubano, de óculos e tudo, atual recordista mundial. Jason Richardson, dos Estados Unidos, raia 5. Raia meia dúzia, Andrew Turner, Grã-Bretanha. Esse aí que é o campeão europeu, atual campeão europeu. Raia 7, Ryan Wilson, Estados Unidos. Esse atleta tecnicamente é muito bom. Eu acho que hoje tem poucas chances aí pelo nível que está a prova, mas tecnicamente é um dos atletas mais completos que eu já vi no 110 com barreira. O húngaro Daniel Kiss, vulgo Beijoqueiro.